Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 10. Estava recolhendo tudo quando dei por falta de uma nota tomada naquele dia. Não era fácil reproduzir a nota, pois não a havia tirado de uma só página, nem de um só livro, mas de muitos livros diferentes. O caso aborreceu-me. Procurei o papel atabalhadamente. Depois recomecei com cuidado. Abria os livros com que trabalhara nesse dia, um por um, mas não achava nada. Vim achar a nota depois ao pé da grade da janela, prestes a cair. Entre os livros que folheei procurando, achava-se um relatório manuscrito, que eu lera apenas em parte, não o tendo feito na que continha tão somente a transcrição de documentos públicos. Pegando no livro pela lombada e agitando-o para fazer cair a nota, se ali estivesse, vi que efetivamente caía um papelinho. Tá aqui o papelinho. Vinha dobrado e vi logo que era por letra do ex-ministro. Podia ser alguma coisa interessante para os meus fins. Era um trecho do bilhete a alguma mulher, cujo nome não estava ali, e referia-se a uma criança, com palavras de tristeza. Podiam ser outros amores, podiam ser os próprios amores da mãe de Lalau. Hesitei em guardar o papel e cheguei a pô-lo dentro das folhas do relatório, mas tornei a tirá-lo e guardei-o comigo. Reli-o em casa. Dizia esse trecho do bilhete, que provavelmente nunca foi acabado nem remetido. Abre aspas. Tenho confiança em mim e ouça o que lhe digo. Não faça barulho, sossegue e não fale sempre no meu nome. Venha cá o menos que puder e não pense mais no anjinho. Deus é bom. Fecha aspas. Não achava nada que me explicasse coisa alguma, mas insisti em guardá-lo. De noite pensei que o bilhete podia relacionar-se com a família de Lalau. E, como nunca tivesse dito à tia desta o motivo que a separara da casa velha, resolvi pedir-lhe uma conferência e contá-lo. Pedi-lhe a conferência no dia seguinte e obtive-a no outro, muito cedo, enquanto Lalau dormia. Não hesitei em ir logo até o fim. Contei-lhe tudo, menos o amor da sobrinha e do filho de Dona Antônia, que ela antes fingia ignorar. Dona Mafalda ouvia-me pasmada, curiosa, querendo por fim que lhe dissesse se Dona Antônia ficaria irritada com a descoberta. Não perdoou? Não, perdoou tudo. Então, por que logo houve esta separação? Hesitei na resposta. Entendo, disse ela. Vi que sabia de tudo, mas não se consternou. Ao contrário, disse-me alegremente que, se não era mais que essa a causa da separação, tudo estava remediado. Contou-lhe tudo, disse-me ela no fim de alguns instantes. Não diria nada em outras circunstâncias, nem sem mesmo se diria alguma coisa a outra pessoa. Dona Mafalda confirmou os amores da cunhada, mas o ex-ministro viu-a pela primeira vez quando eles vieram da roça. Tinha Lalau 3 meses. Não era absolutamente o pai da menina. Compreende-se o meu alvoroço? Pedi-lhe todas as circunstâncias de que se lembrasse, e ela referia-se a todas, e todas eram a confirmação da notícia que acabava de dar. Datas, pessoas, acidentes, nada discordava da mesma versão. Ela própria apelou para os apontamentos da freguesia onde nascera a menina e para as pessoas do lugar, que me diriam isto mesmo. Pela minha parte, não queria outra coisa, senão o desaparecimento do obstáculo e a felicidade das duas criaturas. De repente, lembro-me do trecho do bilhete que tinha comigo e disse-lhe que, em todo caso, mal se podia explicar a crença em que estava Dona Antônia. Havia, por força, uma criança. Houve uma criança, interrompeu-me Dona Mafalda, mas essa morreu com poucos meses. Tinha o bilhete na algibeira. Tirei-o, reli-o. Estas palavras confirmavam a versão da morte. Não pense mais no anjinho.
Dona Mafalda contou-me então a circunstância do nascimento da criança, que viveu apenas 4 meses. Depois referiu-me a longa história da paixão da cunhada, que ela descobriu um dia, e que a própria cunhada lhe confiou mais tarde em ocasião de desespero. Tudo parecia-lhe claro e definitivo. Restava agora repor as coisas no estado anterior. Mas, ao pensar nisso, adverti que, transmitida esta versão a Dona Antônia, ouviria as razões que ela teria para a sua e combiná-las-ia todas. Fui à casa velha e pedi a Dona Antônia que me desse também uma conferência particular. Desconfiada, respondeu que sim, e foi na sala dos livros, enquanto Félix estava fora, que lhe contei o que acabava de saber. Dona Antônia escutou-me, a princípio curiosa, depois ansiosa, e afinal atordoada e prostrada. Não compreendi esse efeito. Acabei. Disse-lhe que a providência se encarregara de levar o fruto do pecado e nada impedia que o casamento do filho com a moça o fizesse esquecer a todos. Mas Dona Antônia, agitada, não podia responder seguidamente. Não entendendo este estado, pedi que me explicasse. Dona Antônia negou-se a princípio, mas acabou confessando o que ninguém poderia então supor. Ela ignorava os amores do marido. Inventara a filiação de Lalau como o único fim de obstar ao casamento. Confessou tudo, francamente, alvoroçada, sem saber de si. Creio que, se repousasse por algumas horas, não me diria nada, mas, apanhada de supetão, não duvidou em expor os seus atos e motivos. A razão é que o golpe recebido foi profundo. Vivera na fé do amor conjugal, adorava a memória do marido, como se pode fazer a uma santa de devoção íntima. Tinha dele as maiores provas de constante fidelidade. Viúva, mãe de um homem, vivia da felicidade extinta e sobrevivente, respeitando o morto, mesmo o homem que amara vivo. E vai agora uma circunstância fortuita mostrar-lhe, inventando, acertara por outro modo e que ela considerava pura na terra, trouxera em si uma impureza. Logo na primeira comoção passou. Dona Antônia disse-me com muita dignidade que o passado estava passado, que se arrependia da invenção, mas enfim estava meio punida. Era preciso que o castigo fosse inteiro, e a outra parte dele não era mais que unir os dois em casamento. Opôs-se por soberba, agora por humildade, consentia a tudo. Dona Antônia, dizendo isso, forcejava por não chorar, mas a voz trêmula indicava que as lágrimas não tardavam a vir, lágrimas de vencida, 2 vezes vencida, no orgulho e no amor. Consolei-a e pedi-lhe perdão. De quê? Perguntou ela. Do que fiz. Creia que sinto o papel desastrado que o destino me confiou em tudo isso. Agora mesmo, quando vim alegre, supondo consertar todas as coisas, conserto-as com lágrimas. Não há lágrimas, disse Dona Antônia, esfregando os olhos. Daí a nada estava tranquila e pedia-me que acabasse tudo. Não podia mais tolerar situação que ela mesma criara. Tinha pressa de afogar na afeição sobrevivente algumas tristezas novas. Instou comigo para que fosse ter com a moça naquele mesmo dia, ou no outro, e que a trouxesse para a casa velha. Mas depois de saber tudo, pedia também que me incumbisse de retificar a revelação feita ao filho. Ela, pela sua parte, não podia entrar em tais minúcias. Eram-lhe penosas e indecentes. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer ela. Esta palavra fez-me, creio eu, empalidecer. Ela apressou-se em explicá-la. Não me encarregava de coisa indigna, mas pouco ajustada entre um filho e sua mãe. Era só por isso. Aceitei a explicação e a incumbência. Não me demorei muito em pôr o filho na confidência da verdade.
contando-lhe os últimos incidentes e a face nova da situação. Félix ouviu-me alvoroçado. Não queria crer. Inquiria uma e muitas vezes se a verdade era realmente esta ou outra, se a tia da moça não se enganara e se a nota achada, mas eu interrompi-o, confirmando tudo. E a mamãe? Sua mãe? Naturalmente já sabe. Hesitei em dizer-lhe tudo o que se passara entre mim e ela. Ela era revelar-lhe a invenção da mãe sem necessidade. Respondi-lhe que sabia tudo, porque me dissera que estava enganada e estimara o desengano. Tudo parecia caminhar para a luz, para o esquecimento e para o amor. Após tantos desastres que esse negócio me trouxera, ia enfim compor a situação e tinha pressa de o fazer e de os deixar felizes. Restava Lalau. Fui lá ter no dia seguinte. Lalau notou a minha alegria. Eu, sem saber por onde começasse, disse-lhe que efetivamente tinha uma boa notícia. Boa notícia! Contei-lhe com as palavras idôneas e castas que a situação exigia. Acabei. Referi o que se passara com Dona Antônia, o pedido desta, a esperança de todos. Ela ouviu ansiosa, a princípio aflita, e no fim, quando soube a verdade retificada, deixou cair os olhos e não me respondeu. Vamos, senhora, disse. O passado está passado. Lalau não se moveu. Como eu instasse, abanou a cabeça, instando mais. Respondeu que não, que nada estava alterado, a situação era a mesma. Espantado da resposta, pedi-lhe que me explicasse. Ela pegou da minha mão e disse-me que não a obrigasse a falar de coisas que lhe doíam. Que lhe doem? Falaremos de outra coisa. Confesso que fiquei exasperado. Levantei-me, mostrei-me aborrecido e ofendido. Ela veio a mim vivamente, pediu-me desculpa de tudo. Não tinha a intenção de ofensa, não podia tê-la, só podia agradecer tudo o que fizera por ela. Sabia que a estimava muito, mas não compreendo. Compreende, se quiser. Venha explicar-se com a sua velha amiga. Ela lhe dirá que estimou muito não ser verdadeira a sua primeira suposição. Para ela, creio, e para todos. Para mim, seja como for, não poderia casar-me com o filho do mesmo homem que envergonhou minha família. Perdão, não falemos nisto. Olhei assombrado para ela. Essa palavra é de orgulho, disse-lhe no fim de alguns instantes. Orgulho não. Eu não sei que coisa é orgulho. Sei que nunca estimei tanto a ninguém como a minha mãe. Não lhe disse isso mesmo uma vez? Gostava muito de mamãe. Era para mim na terra como Nossa Senhora no céu. E esta santa, tão boa como a outra, esta santa é que... Não, perdoe-me. Orgulho? Não é orgulho. É vergonha. Creia que estou muito envergonhada. Sei que era estimada na casa velha e seria ali feliz, se pudesse sê-lo, mas não posso, não posso. Reflita um pouco, está refletido. Reflita ainda uma noite ou duas, verei amanhã ou depois. Repare que sua obstinação pode exprimir relativamente à memória de sua mãe uma censura ou uma afronta. Lalau interrompeu-me. Não censurava a mãe, amava tanto ou mais que dantes, e concluiu dizendo que, por favor, não falássemos mais de tal assunto. Respondi-lhe que ainda lhe faria uma vez única. Pedi-lhe que refletisse. Contei tudo a Dona Mafalda e disse-lhe que, na minha ausência, trabalhasse no mesmo sentido que eu. Tudo deve voltar ao que era. Eles gostam muito um do outro. Dona Antônia estima-a como filha. O passado é passado. Cuidemos agora do presente e do futuro. Lalau não cedeu nada à tia, nem a mim. Não cedeu nada ao filho de Dona Antônia, que a foi visitar e a quem não pôde ver sem emoção, e grande, mas resistiu. Afinal, 8 dias depois, Dona Antônia mandou aprontar a sege e foi buscá-la.
Uma vez aqui, verá que arranjamos tudo, disse-lhe ela. Entrava já no espírito de Dona Antônia um pouco de amor próprio, ofendido com a recusa. Lalau parece que, a princípio, não a quis acompanhar. Nunca soube bem deste ponto, mas é natural que fosse assim. Consentiu finalmente e foi por um só dia. Jantou lá e voltou às Ave-Marias. Voltei à casa delas. Instei novamente, ou só com ela, ou com a tia. Ela mantinha-se no mesmo pé e, para o fim, com alguma impaciência. Um dia recebi recado de Dona Mafalda. Corri a ver o que era. Disse-me que o filho do segeiro Vitorino fora pedi-la em casamento e que a moça consultada respondeu que sim. Soube depois que ela mesma o incitara a fazê-lo. Compreendi que tudo estava acabado. Félix padeceu muito com esta notícia, mas nada há eterno neste mundo, e ele próprio acabou casando com a sinhazinha. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos. E basta. Este foi Casa Velha, de Machado de Assis. Se você quiser mais alguma leitura de algum livro clássico, sugira aqui nos comentários que a gente pode providenciar essa leitura para você. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos, acompanhe as nossas playlists e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! Acabou! E ela não casou.